O G20 é uma formação feita pelos países fora da ONU e foi assim criado inicialmente para se pensar mais diretamente entre os chefes de estados ou seus representantes. Então ele não é uma formação com uma agenda como a ONU fechada, ele não é um organismo do sistema ONU, porque ele começa discutindo apenas as questões econômicas e com o passar dos anos, a partir dos anos 2010, ele vai trazendo outras problemáticas, né? A agenda social, a questão climática, e isso até então não se via. Ele tem se tornado um órgão cada vez mais atuante no cenário internacional, no sentido de discutir coisas que os países da periferia do sistema, os países mais pobres, que sofrem mais os impactos das crises econômicas, mas não somente, têm a dizer. Cada país pode propor uma agenda que é aquela que afeta ele próprio, ou afeta a sua região, por causa da sua condição econômico-financeira. Então isso tudo é importante porque é um fórum que permite se discutir mais amplamente. Uma delas é a questão do combate às mudanças climáticas. É a transição para matrizes energéticas não poluentes, menos danosas, né, para o meio ambiente. É o combate à desigualdade social no mundo. É a questão da dívida externa dos países mais pobres. É a questão de uma reforma das instituições financeiras globais. É a oportunidade que os países têm de, fora daquela agenda fechada da ONU, com mais liberdade, pensar soluções, pensar os problemas e debater esses problemas. Como o G20 não toma decisões, como eu disse, ele é um fórum de debate, de discussão, de atualização, de encontro, né? Ele tem essa liberdade de ouvir e de se propor essas questões que, de outra maneira, ficariam restritas a uma agenda mais fechada. Não há uma decisão a não ser de proposta do debate da próxima reunião. É isso que o G20 faz. Obviamente que ele vai influenciar os estados em suas políticas e vai influenciar também numa discussão multilateral dessas questões. Por quê? Porque o G20 tem como representante os diplomatas de cada país participante, tem como representante ministros de finanças, além de todo um aparato diplomático, governamental, que acompanha os países em cada encontro. A questão climática é muito importante. O Brasil é um território muito vasto e é um país muito rico em termos de águas puras, tem petróleo, minerais estratégicos, fronteira com 10 países, fronteira aberta, né? Temos a Amazônia. Então, a questão climática para nós é algo muito importante. O G20, durante a pandemia, ele ficou meio parado. Ele ficou aquém da crise global que a gente sofreu. E nesse momento o que a gente viu é que o impacto da crise, né, provocada pelo vírus do Covid-19 foi tão grande que o G20 atuou pouco, ou poderia ter atuado muito mais, justamente auxiliando os países mais pobres. Grandes conquistas foram feitas por esse grupo a partir de 2010, porque é um grupo que conseguiu ampliar-se, trazendo regiões e países que até então não participavam. O que a gente chama hoje em dia do Sul Global. Trazendo novos atores, ele também traz novas agendas, que não são da preocupação imediata ou não têm consequências quando são levadas à ONU.
Por exemplo, os Estados Unidos não faz parte dos tratados internacionais sobre o meio ambiente. O Brasil faz. Como no mundo em que se produz fortunas nos países, um percentual pequeno, uma população muito pequena é tão bilionária, né? E você tem populações dentro desse país ou nos outros países, né, tão empobrecidas, tão pobres. Então, isso é algo que, antes de 2010, essa preocupação com essas questões sociais, com a questão climática, não se discutia. Até 2010 se discutia, sobretudo, questões de crise econômica mundial, questões financeiras e ponto. A partir dali houve uma ampliação e isso é muito bom.